Olá, seja bem-vindo ao Cuidar com Excelência. A partir de agora, iniciamos o nosso módulo 8, Estudos de Casos Reais, onde vamos refletir sobre situações vividas na prática da enfermagem que deixaram lições profundas e às vezes dolorosas. Hoje vamos apresentar casos emblemáticos de erros de enfermagem, mostrando o que aconteceu, como aconteceu e, principalmente, por que aconteceu. Maria Alice, que caso você escolheu para nos apresentar primeiro? José, eu começo com um caso que foi amplamente divulgado na mídia e que até hoje é usado como referência em aulas de segurança do paciente. O caso aconteceu em 2010, em um hospital renomado de São Paulo. Uma criança de 2 anos foi internada para tratamento de desidratação leve. O enfermeiro responsável, por engano, administrou leite de forma intravenosa, acreditando que o frasco se tratava de soro. O erro causou choque séptico imediato e a morte da criança em poucas horas. Meu Deus, como algo assim pôde acontecer? Foi uma cadeia de falhas, José. A enfermaria havia recebido o frasco de leite sem a devida rotulagem. O profissional não conferiu o conteúdo, a equipe estava sobrecarregada, o ambiente era caótico e faltavam protocolos claros sobre conferência de medicamentos e soluções. Ou seja, o erro humano foi a última etapa de um sistema falho. E essa é a principal lição do caso. Erros graves raramente acontecem por um único motivo. Eles são resultado de fatores acumulados que não foram identificados ou corrigidos a tempo. E houve responsabilização? Sim, o profissional foi afastado, o hospital respondeu judicialmente e o caso foi analisado em profundidade por autoridades de saúde e conselhos profissionais. Mas mais importante do que a punição foi a mudança que ele provocou. Protocolos de rotulagem foram reforçados. Campanhas sobre os 10 certos da administração medicamentosa foram ampliadas. E esse caso passou a ser estudo de referência em cursos de enfermagem. E quais outros casos emblemáticos você pode citar? Outro exemplo forte foi o caso da paciente oncológica, em Minas Gerais, que recebeu quimioterapia duplicada por erro de transcrição da prescrição médica. O enfermeiro não percebeu que o sistema havia gerado 2 folhas de prescrição idênticas e aplicou a medicação 2 vezes no mesmo dia. A paciente desenvolveu toxicidade aguda, ficou internada na UTI por vários dias e teve complicações graves. Esse caso nos lembra que os erros de medicação não se restringem ao cálculo ou à via, também envolvem falhas na checagem e na leitura da prescrição. E o que levou a essa falha? Um conjunto de fatores. Pressão para cumprir a rotina do plantão. Ausência de dupla checagem. Falha do sistema eletrônico que não alertava duplicidade. E falta de comunicação clara entre os turnos. E mais uma vez, vemos que o erro foi possível não por falta de conhecimento, mas por falhas no processo. Exatamente, e isso reforça a ideia de que segurança do paciente não depende só do indivíduo, depende do ambiente, da cultura organizacional e dos sistemas de trabalho. Tem mais algum caso que você acha essencial compartilhar? Sim, o último que trago hoje é um caso de erro de identificação do paciente. Em um hospital público do Rio de Janeiro, 2 pacientes com nomes semelhantes foram levados para procedimentos diferentes. Um deles, que iria apenas para exames, acabou sendo submetido a uma cirurgia abdominal. O erro só foi descoberto após a abertura do abdômen e o procedimento precisou ser encerrado imediatamente. A instituição foi processada e o Corém acompanhou o caso por meses. Esse é o típico exemplo de falha de identificação que poderia ter sido evitada com o uso de pulseira, confirmação verbal e a aplicação do protocolo Segurança na Cirurgia, estabelecido pela OMS. Maria, esses casos chocam, mas também ensinam e mostram que errar é humano, mas prevenir é dever de todos. Isso mesmo. Esses casos nos lembram que cada cuidado é único e que todo detalhe importa. Seja a checagem do nome, a conferência da medicação ou a escuta do paciente.
E principalmente que o erro não é só uma falha técnica, é um ponto de reflexão sobre como estamos cuidando. No próximo episódio, vamos analisar os fatores contribuintes e as falhas de processo que tornam esses erros possíveis e como a enfermagem pode atuar para interromper esse ciclo. Vamos seguir, José, porque quando aprendemos com os erros dos outros, evitamos viver os nossos. E esse é o verdadeiro cuidado com excelência.